Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar hoje mais uma aula de responsabilidade civil. Nós estamos estudando a responsabilidade civil subjetiva, que se compõe de 4 elementos, quais sejam conduta humana, culpa, nexo causal e dano. O nosso objetivo é estudar cada elemento desse. Na aula passada, começamos a estudar o primeiro elemento, que é a conduta humana. A conduta humana está ligada a um comportamento do homem. E esse comportamento pode vir de duas formas. Através de uma ação ou através de uma omissão. Pessoal, vocês querem que eu coloque o mute para todo mundo? Não, é melhor todo mundo colocar no mute. Se precisar de falar, a gente chama. Ah, então beleza. Então cada um põe no seu mute aí, se precisar vocês me chamam. Então vamos lá, temos a ação e a omissão. A ação é mais fácil, que está ligada a um fazer. Então aqui nós vamos ter a pessoa fazendo alguma coisa, se ela causar um dano, ela vai ficar obrigada a reparar. A omissão, que é um pouquinho mais detalhada, porque quando que uma omissão vai ser relevante para determinar um dano? Qualquer pessoa que se omite e um dano ocorra, nós podemos imputar a essa pessoa a causação desse dano? E a resposta é não. Por quê? Nós teremos aqui o chamado dever jurídico de agir. Somente quando a pessoa tem o dever jurídico de agir e não agir, aí sim essa omissão se torna relevante para fins de responsabilidade civil. Então, na aula passada, nós até trabalhamos com um exemplo. Estamos lá na nossa sala assistindo aula. Começa um incêndio lá na praça e pessoas começam a sofrer danos. Todos nós vamos para a janela, olhamos tudo aquilo, não fazemos nada e voltamos para a nossa aula. Ou seja, nos omitimos. Pergunta-se, a nossa omissão é relevante na causação do dano? A resposta é não. Por quê? Nós não tínhamos o dever jurídico de agir. Então, não pode ser imputado a nós a ocorrência desse dano. Agora, vamos imaginar que tenha um bombeiro. O bombeiro tem o dever jurídico de agir? Sim. Então, ele não pode se omitir, porque se ele se omitir, ele vai ser responsável pelo dano, porventura, ocorrido. Tá? Então, esse dever jurídico de agir pode se dar em 3 circunstâncias, que são a lei, o negócio jurídico entre as partes, ou a própria pessoa cria uma situação anterior que pode favorecer a ocorrência do dano. Nessas 3 situações, ela passa a ter a obrigatoriedade de agir para evitar a ocorrência do dano. E aí, se eu não me engano, esse foi o último comentário que fizemos na aula passada. Confere e até aqui está tudo tranquilo, sem dúvidas? Beleza. Continuando ainda nessa conduta. O que é muito importante para avaliarmos a conduta na responsabilidade civil é a voluntariedade. A conduta tem que ser voluntária, ou seja, tem que vir da vontade da pessoa. Não necessariamente eu estou falando aqui de dolo e culpa.
Eu estou dizendo que a pessoa tem que querer agir ou não agir. Agora, se ela teve dolo ou culpa, nós vamos discutir no próximo elemento da responsabilidade civil, tá? Quando a gente fala voluntariedade, nós vamos ter aqui uma decorrência muito importante, que é a seguinte: se para a pessoa ser responsabilizada, a conduta dela tem que ser voluntária, nós vamos concluir que os chamados atos reflexos não provocam responsabilidade civil. E por que eles não provocam responsabilidade civil? Porque eles não vêm da voluntariedade. O que seria, por exemplo, um ato reflexo? Um sonâmbulo. Vamos imaginar, um sonâmbulo causa, enquanto está no sonambulismo, causa um dano a alguém. Podemos imputar a essa pessoa uma conduta? Não. Por quê? Porque o ato não foi voluntário. Se não foi voluntário, é um ato reflexo. E aí não incide responsabilidade civil. Olha um outro exemplo bom. Eu coloco um revólver na cabeça do Juarez, viro para o Juarez e falo assim: Juarez, dá um murro na cara do Aloísio. O Juarez vai dar um murro na cara do Aloísio? Vai, porque eu tô com um revólver na cabeça dele. Na hora que o Aloísio toma um murro de graça, quebra o nariz, sofreu danos, pergunto a vocês: quem deu o murro foi o Juarez. O Aloísio vai poder responsabilizar o Juarez? Não. Por quê? Porque o ato do Juarez foi reflexo, não foi voluntário. Ele só deu o murro porque eu mandei ele dar com o revólver na cabeça dele. Então, aqui nós temos o que chamamos de coação moral irresistível. A pessoa faz, mas não de forma voluntária. Sendo assim, nós não podemos imputar a ela a ocorrência do dano. Tá? Vamos imaginar. Isso deve acontecer muito no trabalho, né? Quando manda um funcionário fazer alguma coisa e acontece, né? Qualquer coisa, a responsabilidade passa a ser do mandante ou do dono da empresa. Exatamente. E de uma certa maneira, mesmo que ele não tenha sido coagido, mas ele tem uma subordinação. Isso aí. O patrão, o gerente, que seja, né? Com certeza. Exatamente. Né? Vamos pegar um outro exemplo legal. Você vai no médico, aí você senta lá na cama dele, sabe quando o médico dá aquela batidinha no joelho e o joelho levanta por reflexo? Aí você tá lá, o médico te dá uma batidinha no seu joelho com muita força, seu joelho vai, sua perna levanta de tal forma que você dá um chute no médico e machuca ele. Causou um dano. Pergunta: houve uma conduta sua para fins de responsabilidade civil? Não. Por quê? Não houve voluntariedade, e sim um reflexo. Tá? Então, pessoal, é muito importante nessa questão da conduta ela ser voluntária. Mais um detalhe importantíssimo da conduta é a questão da regra do nosso ordenamento jurídico,
é que a responsabilidade civil ocorra por fato próprio. Ou seja, eu vou ser responsabilizada pelos fatos que eu mesma causar, seja pela minha ação, seja pela minha omissão. Então, responsabilidade por fato próprio. Só que o nosso Código Civil, nosso ordenamento jurídico, vai prever algumas hipóteses da chamada responsabilidade civil por fato de outrem. E aí, o que nós teremos aqui? O ato que causa dano não veio de você, veio de outra pessoa, mas você vai responder por ele. Então, essa não é a regra, tá? Essa responsabilidade civil por fato de outrem está lá no artigo 932 do Código Civil. E nós vamos estudar esses casos oportunamente, porque são casos de responsabilidade objetiva, tá? Então, quando nós estivermos lá na próxima unidade, falando da responsabilidade objetiva, nós vamos voltar nesse assunto. Por enquanto, é só bom vocês saberem que pode uma pessoa que não agiu ser responsabilizada por um dano? Pode, se tiver nos casos de responsabilidade civil por fato de outrem. Só um exemplo. Vamos imaginar pais em relação a filhos. Eu levo a minha menina para a aula de vocês. Chego lá, estou dando aula, minha menina corre lá no meio da sala, pega o celular da Cíntia, esbarra nele, ele cai no chão e quebra. A Cíntia sofreu um dano? Sim. Esse dano foi por uma conduta minha? Não. Foi uma conduta da minha filha. Mas quem vai ser responsabilizado? Eu. Porque é um caso de responsabilidade por fato de outrem. A relação, né, que até o Aloysio já fez comentário agora, do empregador pelo empregado. Se você, como empregador, tem um empregado, vamos imaginar, você é dono de uma loja e tem um empregado, um vendedor. O vendedor causa um dano a um cliente. A conduta foi do empregado. Quem que responde? O empregador. Por quê? Responsabilidade por fato de outrem. Se não tiver lá no artigo 932, cai na regra geral, que é responsabilidade por fato próprio. Se você não agiu ou omitiu, não responde pelo dano. Deu para entender? Beleza. Bom, então, nessa conduta, é isso que eu queria falar nesse primeiro tópico. Só que aí, tem mais um ponto muito importante nessa conduta, que é a questão da imputabilidade. Que esse é um conceito bem conhecido de vocês lá do direito penal. Para nós podermos responsabilizar uma pessoa por um dano, nós vamos ter que avaliar a imputabilidade. O que é essa imputabilidade? É a capacidade da pessoa entender o caráter reprovável de sua conduta. Então, a imputabilidade é a capacidade
da pessoa entender o caráter reprovável de sua conduta. E aí, gente, nós vamos ter a seguinte situação. Quando que nós vamos dizer que uma pessoa é imputável? Quando ela tem consciência da conduta dela. E aí nós vamos ter que avaliar 2 elementos. Primeiro é o elemento da maturidade e o segundo é o elemento da sanidade mental. Então, para a pessoa ser imputável, ela vai ter que estar mentalmente madura, que é a maturidade, e ela vai ter que estar sã. Ela não vai poder estar, ela não vai poder se identificar em uma insanidade mental. Vamos pensar na questão da maturidade. A maturidade está ligada aqui a um conceito legal, que o próprio legislador nos estabeleceu que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Eles são absolutamente incapazes porque o legislador entendeu que nessa idade eles ainda não têm maturidade suficiente para entender o caráter reprovável de suas condutas. Então, em regra, como absolutamente incapazes, eles não respondem civilmente pelos danos causados. Por que eu estou dizendo em regra? Porque todos vocês devem lembrar lá do artigo 928, que nós já falamos dele algumas vezes. O que nós temos lá? Regra é que incapaz não responde por dano, salvo se comprovar que os responsáveis por eles não têm condições e ele, por ele mesmo, tem condição de responder, né? E aí a gente cai naquilo que a gente sempre conversa da responsabilidade civil, que o foco é sempre a vítima e não o ofensor, tá? Então, essa é a primeira questão, a questão da menoridade, ou seja, menores de 16 anos absolutamente incapazes não respondem pelos seus atos por não terem maturidade suficiente, salvo a hipótese do artigo 928, quando comprovar que eles não, os responsáveis não têm condições e ele, o menor, tem condição de responder. Até aqui tudo certo? Joia. E o segundo elemento da imputabilidade é a questão da sanidade ou insanidade mental. Os amentais, que são os insanos, eles são inimputáveis. E eles são inimputáveis justamente porque não têm condições de compreender o caráter ilícito, caráter reprovável de suas condutas, tá? Com base nisso, a gente fecha aqui a questão da imputabilidade. Então, resumindo esse primeiro elemento, que é a conduta, o que nós teremos? A conduta está ligada a um comportamento humano
que pode vir de uma ação, um fazer, ou de uma omissão, não fazer. Que na omissão só vai haver responsabilização se existir o dever jurídico de agir. Essa conduta tem que ser voluntária, o que faz com que atos reflexos não causam responsabilidade civil, porque não tem essa voluntariedade. E ainda, para você falar que essa conduta é imputável a alguém, você vai ter que analisar a imputabilidade da pessoa. Essa imputabilidade está ligada à maturidade, entendendo que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes, e a sanidade mental, entendendo que os amentais não têm condições de entender o caráter reprovável. Até aqui, alguma dúvida? Joia. Professora, desses amentais, e qual que é o artigo no código mesmo que fala deles? Os amentais, nós estamos lá no artigo... Falou os amentais. O que acontece? Nós tivemos uma mudança da questão da capacidade no Código Civil. A incapacidade absoluta e a incapacidade relativa, você vai encontrar lá no artigo 3º e 4º do Código Civil. Lá fala dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Artigo 3º e 4º do Código Civil. Ok? Beleza. Ainda dentro dessa conduta. Professora, minha internet falhou aqui. Na hora que você falou o artigo, ela deu um piquezinho aqui. Repete o número aí. Juarez, artigo 3º e 4º do Código Civil. Nós temos lá os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Uhum. Ok? Mas como é que fica a situação dos ébrios no momento que ele, vamos dizer, está embriagado, que ele está dado? Aqueles que estão lá no inciso 3º, aqueles por causa permanente não puderem exprimir sua vontade. Sim. O que acontece, Luiz? Nessa situação, vamos imaginar, os ébrios habituais, eles são considerados relativamente incapazes, não é isso? Então, em tese, eles podem até responder por alguns atos da vida civil. Vamos imaginar que, durante o uso da bebida alcoólica, ele cause um dano a alguém. Ele vai poder ser responsabilizado por esse dano ou não? Aqui nós vamos ter que fazer vai precisar de uma perícia, vai precisar de uma questão probatória, para a gente entender se, na hora que ele causou o dano, ele tinha condição de entender o caráter reprovável de sua conduta, mesmo que seja um pouco. Se você falar que sim, então ele vai ser responsabilizado. Se você falar assim, não, ele estava completamente sem condições de entender. Aí você vai sustentar a inimputabilidade dele. Porque lá no penal, se a pessoa foi embriagada, né, e ele comete um crime, alguém embriagou essa pessoa, alguém drogou essa pessoa, não por vontade própria dele. E ele cometeu esse crime, ele não responde por esse crime. Exatamente. Ele é isento disso. Exatamente. Então, entende-se também que no civil vai acontecer a mesma coisa, né? Mas só que no civil, como no artigo 4º, se ele é um ébrio, quer dizer, ele já é, a embriaguez dele é eminente, não é uma coisa, né, aleatória. Sim, então, porque aí... então, se ele já é considerado um ébrio, até mesmo um ébrio, vamos dizer assim, pela comunidade,
porque ele é um cachaceiro e tal. O cara, num momento desse que tá meio tonto lá, tonto demais, pega uma pedra, joga uma pedra, bate num carro, pronto, estragou o carro do rapaz lá. E ele é um ébrio, né? Assim, não precisa nem de laudo. O cara não sabe que ele... aqui, a gente anda junto com o penal, porque olha só comigo. Se você comprovar que a pessoa, né, vamos imaginar, ela foi embriagada por um outro e ela não tinha condição de entender o que estava acontecendo, ela também não vai ser civilmente responsabilizada. Professora, diga. Eu só queria dar um exemplo. Sim. Em Pedro Leopoldo, dois moradores de rua e alcoólatras, né? Sim. Tomando lá sua cachaça, um matou o outro. Os dois estavam bêbados. Sim. Mas aí um se sentiu ameaçado porque o outro ia tomar a cachaça dele, foi lá, esfaqueou e matou. Ele foi preso. Ele foi preso. Então, olha só. Para ele ter sido preso, com certeza, detectou-se no processo que ele estava num nível de embriaguez que ele tinha condições de entender o caráter reprovável de sua conduta. Tá? Ou seja, então tem que ter uma perícia técnica, né, para poder comprovar isso aí. Não é simplesmente o cara é alcoólatra, faz uso de bebida alcoólica, tá fora do estado, mas tem que ter uma perícia técnico-científica. Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram dessa expressão lá do Código do Penal, que é actio libera in causa. Ação livre na causa. Isso tem tudo a ver com essa questão da embriaguez. Se eu não me engano, depois vocês podem até conferir aí, está lá no artigo 28 do Código Penal, se eu não me engano. O que nós temos lá? Se a pessoa é livre na causa, ela vai ser responsabilizada. Então, vamos imaginar. É a diferença aqui do Aloysio, do exemplo que ele deu. O Aloysio me deu um exemplo de uma pessoa que foi embriagada por outra, sem saber que estava sendo. Essa é a primeira situação. A segunda situação é, eu sento no boteco hoje e falo, hoje eu vou chapar, porque eu quero esquecer de coronavírus. E eu chapo e bebo porque eu quero. Eu sou livre na causa. Actio libera in causa. Se na hora que eu escolhi me embriagar e aí eu vou e causo um dano, eu escolhi estar naquela situação. Então, vamos imaginar até o cometimento levando isso para o penal. Eu vou lá e cometo um crime. Eu vou ser responsabilizada por esse crime. Então, quem que me falou o exemplo? O Demar, foi você, né, em Pedro Leopoldo? O que aconteceu? Os dois moradores de rua, eles embriagaram, provavelmente porque eles quiseram. Não foi alguém que embriagou eles. Se um matou o outro, ele foi livre na sua causa. Então, com certeza, ele realmente tinha que ser punido e condenado. É diferente lá, não sei se vocês lembram, o penal usa muito esse exemplo. A pessoa que está visitando uma vinícola, escorrega e cai num tanque que está fermentando vinho, e aí ela não sabe nadar, e ela se afoga no vinho, e por causa disso ela se embriaga. Ela não foi livre na causa, foi um caso fortuito ou força maior. Ela se embriagou sem querer. Então, se ela cometer um crime, ela não necessariamente vai ser punida, responsabilizada, porque não teve liberdade na causa. Levando isso para o direito civil, é a mesma coisa, tá? Comprovando que a pessoa foi livre na causa e tinha condições de entender o caráter reprovável, vai ser responsabilizado. Caso contrário, não. Deu para entender, gente? Beleza. Joia. Uma questão muito relevante dessa questão
da responsabilização principalmente dos pais por conduta dos filhos menores. Olhem só, isso não está na lei, isso é um entendimento de jurisprudência. Vocês devem lembrar que há casos no Código Civil de emancipação. Vocês devem lembrar lá as possibilidades da emancipação a partir dos 16 anos. Emancipação significa a pessoa se tornar apta para a vida civil antes de completar 18 anos de idade. A pergunta, gente. Aloysio, quer perguntar? Artigo 5º. Artigo 5º. O que nos interessa mais aqui é a emancipação que ocorre por vontade dos pais. Vocês devem lembrar lá que, deixa eu conferir aqui o inciso. Artigo 5º, inciso 1. A menoridade cessa, inciso 1, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro. O que acontece? A pergunta que se faz é, se eu fui lá, eu e meu marido, por vontade nossa, emancipamos o nosso filho de 16 anos, e esse filho agora, de 16 anos emancipado, causa um dano a alguém. A pergunta que se faz é, quem que será responsável? Ele, com 16 anos emancipado, ou os pais? E aqui primeira pergunta, o dano a primeira pergunta, o dano é criminal ou civil? Civil. Ah. Civil. Okay. Vamos imaginar aqui, ó. Eu emancipei meu filho de 16 anos. Com 16 anos, ele foi lá e quebrou o carro do vizinho. Quem responde? Ele ou eu? E aqui, gente... O filho responde. Mas como houve um dano aí, por exemplo, pode ir para a esfera criminal também, não, professora? Sim. O filho responde civil e os pais criminal. Não, aqui, ó, peraí, Odemar, cuidado. Pode até ir para o penal, mas lembra que a responsabilidade penal não se transfere, hein? Então, se o menor de 16 anos emancipado comete um crime, os pais não respondem penalmente por ele, não. Porque a responsabilidade penal tá certo. Não se transfere. Eu viajei aqui. Agora, civilmente... E nem ele também responde no penal. Só no civil. Agora, civilmente, vamos pensar aqui. Em tese, né? Se você for pensar assim, poxa, se ele tem 16 anos e está emancipado, quem responde é ele, não é isso? Não é isso? Só que aqui que está o detalhe, tá, gente? Não escorreguem nessa, porque isso é entendimento da jurisprudência. O que o STJ diz? Que se a emancipação ocorreu por vontade dos pais, o menor de 16 anos torna-se apto para a vida civil, mas não retira dos pais a obrigação de reparar danos porventura ocorridos. E qual que é a índole? Por que o STJ entendeu isso? Porque ele pensou o seguinte, imaginem, vamos imaginar que eu tenho um filho de 16 anos que é da pá virada. Tá que apronta aí no mundo causando danos. E eu, querendo ficar livre da responsabilidade dele, vou lá e emancipo e falar, quer saber? Agora o problema é seu. Na hora que eu faço isso, o que o STJ entendeu? Falou assim, não, peraí.
Você está tirando aí a oportunidade da vítima ser ressarcida. E aí, o objetivo da responsabilidade civil é sempre proteger a vítima e não o ofensor. Então, cuidado, porque todos os outros casos de emancipação, os pais deixam de responder, salvo se for a emancipação por vontade dos pais. Porque aí o pai poderia estar se livrando de um problema e tirando uma responsabilidade das suas costas e prejudicando uma vítima. Deu para entender isso, gente? Mas essa emancipação, igual está no inciso 5º, pelo sobre civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor de 16 anos completos tenha economia própria. Tipo, se ele for montar uma empresa para ele, uma loja para ele vai ser emancipado para ele poder fazer esse registro desse investimento dele. Certo, Luiz. Mas aí, foi ele quer quem dizer, quis. E tanto que ainda completa ainda. Anos completos tenha economia própria. Então, se ele tem economia própria, ele tem como pagar o dano que ele fez. Pois é. Aqui, escuta aqui que eu vou falar, olha só. Todos os casos de emancipação emancipam e realmente traz para o menor a responsabilidade civil. O único que não traz a responsabilidade civil é o inciso 1, pela concessão dos pais. Os outros todos aqui que você leu, inciso 2, 3, 4 e 5, aí sim, pai não responde mais não. Professora? Oi. O ato de emancipação é feito em cartório. Sim. Quando esse ato é feito em cartório, consta nele que foi os pais quem quiseram emancipar ou foi o filho quem quis emancipar? Sim, na verdade, o filho não consegue a sua emancipação por vontade dele se não tiver vontade dos pais. Pois é, ué. Sim, vai constar lá qual foi o motivo da emancipação. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Mas se for por casamento, é automático. Não vai no cartório de nós para poder fazer emancipação. Isso aí, se for pelo casamento, é automático. Ele é automático. Se já poder fazer o casamento, ali mesmo já era. Ali mesmo ele já está emancipado, isso aí. Tá? Então, Aloysio, é exatamente isso que você falou. O que acontece? Todos os casos de emancipação retiram dos pais a responsabilidade civil, salvo se a emancipação vier por concessão dos pais, porque aí o menor vai ser emancipado, mas os pais continuam respondendo civilmente por ele. O objetivo é proteger vítimas que porventura apareçam. Deu, gente, até aqui? Joia. Muito bem. Continuando ainda, nós vamos ter agora, nessa conduta, nós vamos ter alguns casos que chamamos de excludentes de responsabilização. Excludentes de responsabilização. O que nós teremos aqui, gente? Nós já estamos falando desde o início do semestre, né, que não há responsabilidade civil sem dano. Para ter responsabilidade civil tem que ter dano. Isso já sabemos. Agora, pode ter responsabilidade civil por um ato ilícito? Pode. Pode ter responsabilidade civil por um ato lícito?
pode também, tá? Então, aqui, gente, o que nós vamos ver nesses casos, nessas excludentes de responsabilização? Que pode ter condutas causadoras de danos que não são consideradas atos ilícitos, mas que mesmo assim vão trazer a responsabilidade civil. Ou seja, de uma forma mais simples, são atos que, por política legislativa, o que é isso? Por vontade do legislador, ele faz com que esses atos passam a ser considerados lícitos. Mas, mesmo assim, determina a responsabilidade civil. Quais são esses 3 atos, também já conhecidos de vocês, lá do penal? Exercício regular de direito, legítima defesa e estado de necessidade. Aqui nós temos o quê? Lembrando lá do direito penal. Exercício regular de direito, legítima defesa e estado de necessidade são causas excludentes de ilicitude. Correto? Lá no direito penal, as causas excludentes de ilicitude, essas 3, fazem com que a pessoa não seja punida criminalmente, correto? A pessoa vai poder ser absolvida por uma excludente de ilicitude. Só que aí, jogando isso para a responsabilidade civil, o que nós teremos aqui? Mesmo sendo excludente de ilicitude, por ter causado um dano, a pessoa vai responder civilmente por esse ato. Por que é assim, gente? Porque o legislador civil entendeu de forma diferente do legislador penal. E por que o legislador civil falou que, mesmo o ato sendo lícito, a pessoa responde? Porque a responsabilidade civil protege a vítima e não o ofensor. Não é isso? Deu para pegar isso? Leonardo, pode perguntar. Ô, professor, isso está me ouvindo? Estou. Então, no caso dos garantidores, suponhamos lá que numa casa, sei lá, alguém está prestes a ser assassinado. Aí um garantidor pula lá, quebra a porta e tal, para salvar aquela pessoa. Ele pode responder civilmente também? Pode. É mesmo? É. Pô. Vou mostrar para você agora, lá na lei. Ah, bacana. Tá? Ou seja, sim, tira dele a responsabilidade penal. Sim. Mas a civil não. Né? Olha um caso que eu vi esses dias. A situação era: uma casa estava pegando fogo com uma pessoa lá dentro. Ela ia sofrer sérios danos. Um bombeiro estava passando, viu aquilo e, para ele entrar na casa, pegando fogo, ele teve que destruir a porta da casa vizinha. Então, ele destruiu a porta da casa vizinha para conseguir entrar na casa que pegava fogo. E salvou a pessoa que estava lá dentro. A pergunta é: esse bombeiro quebrou a porta da vizinha, correto? Causou um dano.
ele é responsável por esse dano? Ele sendo professora, ele como sendo agente do Estado, quem seria responsabilizado, não era o Estado? Sim, sim, tá. Quando eu faço essa pergunta, a gente obviamente transfere para o Estado. Então, Sim. o Estado é responsável por esse dano? Sim. 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 Né? Por quê? Porque a pessoa teve a sua porta quebrada. Danificada. Ainda que no estado de necessidade. Ainda que no estado de necessidade. Ela vai custar a receber, né? Mas que ela tem direito, ela sim. tem. Ela vai custar a receber, né? Mas ela tem direito. Agora, se o Estado julgar que aquela ação ali do bombeiro foi imprudência, imperícia ou negligência, ela entra com ação de regresso contra a pessoa do bombeiro, correto? Pode sim. Tá? Ô, gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. De vez em quando tá dando uns picozinhos, professor. Tá falando aqui que Ficou mudo agora. Ficou mudo. Hora do recreio. Tá me ouvindo, galera? Tá cedo ainda. Agora ficou mudo aí. Cadê o Juarez? Fala comigo, galera. Ficou totalmente mudo. Cadê o Baiano? Tô falando. Opa, a Cíntia tá aí também. Baiano tá aí, sumido, a professora voltou. Voltou. Então, peraí. Antes da gente ir pro recreio, pelo menos vamos fechar isso aqui, senão eu tenho que mostrar esse processo na lei, senão depois vai ficar muito solto. Fala, Demarco. Fala, Baiano. Então, olhem só. Vamos colocar isso bonitinho aí, senão depois vocês vão ficar perdidos. O que nós vamos resumir? Há causas de exclusão de ilicitude que, mesmo sendo o ato lícito, ocasionará a responsabilidade civil. Que são exercício regular de direito, legítima defesa e estado de necessidade. Repete aí, professor. Exercício regular de direito, legítima defesa e estado de necessidade. Vamos lembrar um pouquinho, gente, só o que é cada isso? O que é o exercício regular de direito? É profissão regulamentada. Médico, advogado. Não precisa necessariamente ser uma profissão. É o direito exercido segundo a boa-fé, segundo a razoabilidade, segundo os bons costumes. Então, exemplo. Eu chegar aqui pro Aloísio e falar: ô Aloísio, você me deve R$1.000, me paga. Porque se você não pagar, eu vou protestar o seu nome. Quando eu falo pro Aloísio que eu vou protestar o nome dele, eu estou fazendo uma ameaça ou eu estou exercendo regularmente o meu direito?
Fazendo uma mais para uma ameaça. ameaça. Não, gente. Exercer regulamento o direito de proteção. Exercemos regularmente o direito. Por quê? Você não tem a profissão de cobrador? Não, mas eu não tenho o direito de receber? Se ela é credora, ela pode Eu sou proteção. credora, isso aí. Né? Tem algum título de crédito isso aí? Promissória, cheque? Se for só na palavra, tá difícil, hein? Pode provar? Não, o exercício regular do direito não tem necessariamente que estar ligado a uma profissão. A pessoa tem que ter um direito. E ao exercer esse direito, você respeita a lei, a boa-fé, os costumes, a razoabilidade. Tá? É claro que você não pode ultrapassar os limites. Porque se você ultrapassar os limites, você comete o excesso. E aí o seu ato torna-se ilícito. Então vamos imaginar. Pobre coitado do Aloysio hoje. Me deve aí os R$1.000. Eu falo, ó, Aloysio, vou falar com ele. Me paga, senão vou protestar seu nome. Isso é exercício regular de direito? É. Mas aí eu não faço isso. O que eu faço? Contrato aqueles carrinhos de som, levo lá para a porta da faculdade e mando ficar gritando lá a noite inteira. O Aloysio é um devedor, o Aloysio tá dando cano, né? E fica lá. Aí é exercício regular de direito? Não, por quê? Porque eu ultrapassei os limites. E aí o meu ato se tornou um ato ilícito. Professora, o simples fato dele ser cobrado na presença de outras pessoas pode ser considerado um ato ilícito? Ó, o simples fato não. A gente vai ter que ver a circunstância do caso. Por quê? O que a gente vai ter que avaliar é: ele foi constrangido de alguma forma? Isso aí vai ser de qualquer jeito, né? Mas perto assim, de alguém ou longe vai ser constrangido. Mas assim, o que a gente tem que avaliar é: ele sofreu algum tipo de constrangimento que o fez, assim, que o colocou em uma situação vexatória? Entendeu? Entendi. É isso que vai ter que ser analisado. Por exemplo, um exemplo tipo assim, você dentro da sala de aula, todo mundo sabe, todo mundo assim, os colegas sabem que o Aloysio te deve. E aí você chegar na sala e cobrar ele, não é um constrangimento, porque todo mundo já sabe. Não. Não, eu falo assim, olha só, tipo assim, na presença de todo mundo ali, houve um combinado, vamos comprar, o Aloysio gosta de vender sorvete para nós. Vamos comprar o sorvete e tal dia eu te dou o dinheiro. Sim, mas olha só, eu como professora, chegar na turma e falar: gente, vocês sabiam que o Aloysio, colega de vocês, tá me dando cano? Não, professora, mas aí o exemplo que eu ia usar não era esse. O exemplo que eu ia usar é o seguinte: vamos voltar lá no sorvete, o Aloysio se ofereceu de comprar e depois bora pra aula, o Renato querendo me sacanear. Vamos embora pra aula. Não, Aloysio, não é sacanagem, não. Eu só quero entender o que é o constrangimento, entendeu? O que é o constrangimento? Se todo mundo soubesse a questão... Eu vou te bloquear, hein? Pode bloquear, eu não estou falando com você, com a professora. Gente do céu! Aqui, Odemar, Isso aí foi um constrangimento. O constrangimento... Acabei de ser constrangido, tá vendo? O constrangimento é você colocar a pessoa numa situação vexatória. Então, por isso que a gente tem que avaliar o caso concreto. Pois é, porque eu tipo assim, eu fico pensando assim, se todo mundo sabia que você tem um dinheiro a receber e tal, e você chega lá assim, sem querer constranger, mas falar assim: Luiz, sabe, lembra daquele negócio e tal? E aí ele se sentir constrangido por conta disso. Sim. Eu acho subjetivo esse tipo de... Você acha não. É subjetivo. Pois é. É uma análise subjetiva, sem dúvida nenhuma. Por exemplo,
Já há vários julgados que dizem que, dependendo da forma que a pessoa é cobrada no ambiente de trabalho, já é um constrangimento. É constrangimento. Entendeu? Então, é sim um critério subjetivo, por isso que nós vamos voltar no que eu falei. Só dá para a gente analisar num caso concreto. Entendi. Ok? Então, joia. Isso é exercício regular de direito. Legítima defesa, gente. Legítima defesa é a legítima defesa do Código Penal. É o mesmo sentido. Tá? Ou seja, é o artigo 25 do Código Penal. Tem alguém que está com o vadimeco aberto aí? Código Penal, artigo 25. Código Penal 25 é a legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito de seu ou de outro. Então, na legítima defesa, a gente tem que ter uma injusta agressão, a pessoa, de forma moderada, repele essa injusta agressão, atual e iminente. Se você age em legítima defesa, você está numa exclusão de ilicitude. E, finalmente, o estado de necessidade. O estado de necessidade, o que nós vamos ter aqui? A pessoa destrói ou deteriora uma coisa alheia ou causa uma lesão à pessoa para remover um perigo iminente. Então, o exemplo que eu dei lá, do bombeiro que destruiu a casa para salvar a moça que estava no vizinho. Estado de necessidade. Tá certo? São as três causas de exclusão de ilicitude. Agora, vão para o que interessa. Código Civil. Artigo 188. O que nós vamos ter lá no 188? As excludentes de ilicitude. Não constituem atos ilícitos. 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Estado de necessidade. Se isso cai para o direito penal, vocês já sabem que a pessoa vai ter uma isenção de pena. Agora, no direito civil, eu preciso que vocês vão para mim agora lá para o 929. Olhem lá que interessante, 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, inciso 2 é o estado de necessidade, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Ou seja, você vai poder cobrar do causador do dano a indenização, o ressarcimento. Então, há sim responsabilidade civil. Olha o 930. Professora, sim. O legislador, ele dá com a mão e tira com a outra, né? Sim. Porque no 188 ele fala dos atos que não são ilícitos. Exatamente. E lá na frente, ele fala que se o cara cometeu o ato e prejudicar... Foi difícil. É isso mesmo, Aldemar. Então, na hora que a gente interpreta isso aqui conjuntamente, nós vamos chegar na seguinte conclusão. As excludentes de ilicitude são consideradas atos lícitos, mas não retiram a obrigatoriedade de
ressarcimento civil se causar dano. É um caso de responsabilidade civil por ato lícito. Certo? Olha em 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva, para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então, vamos imaginar o bombeiro que entrou e destruiu a porta porque um vizinho da frente que colocou fogo na casa. O bombeiro vai ter que ressarcir a porta. Mas como foi um terceiro que causou o dano, o perigo, né? Ele tem direito de regresso. E olha o parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. 188, inciso 1. Então, pessoal, resumindo, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter sempre que interpretar artigo 188, cumulado com 929, cumulado com 930. E a conclusão é: as excludentes de licitude, que são exercício regular de direito, legítima defesa e estado de necessidade, são consideradas atos lícitos, mas que, para fins de responsabilidade civil, não tiram a obrigatoriedade de indenização. Professora, mas eu escrevi assim, ó. Aí eu vou te falar e depois eu faço a pergunta. O causador, em estado de necessidade, tem de pagar o dano ao afetado, mas tem direito de regresso contra o causador do dano. Mas se esse dano for causado por uma coisa da natureza, ou força maior, ou como é que chama? Caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. E aí? Aí ele não tem direito de regresso contra ninguém. Mas ele vai ter que... Ele vai ter que arcar. Vamos imaginar. O fogo na casa ocorreu porque o vizinho da frente colocou fogo. Ele tem direito de regresso contra esse vizinho da frente. Agora, o fogo ocorreu porque caiu um raio e deu um curto-circuito. Isso. Não tem direito de regresso contra ninguém. Então é melhor se ele não for... como é que fala? O garantidor, é melhor ficar na dele. É melhor ficar na dele. Existe um ditado que dizem aí, né? Quando você tenta ajudar os outros, você acaba, ó... Professora, diga. Mas existe uma situação no meio profissional que é o seguinte: a situação de socorro, por exemplo, não necessariamente para você salvar alguém, para você ter uma conduta omissiva, você tem que pôr a mão na pessoa, alguma coisa. O simples fato de um bombeiro, por exemplo, pegar o telefone e ligar para a instituição para pedir o apoio, já exclui a questão omissão. Com certeza. Entendeu? Por exemplo, esse cara aí que entrou, rebentou a porta da casa vizinha para entrar e salvar. Vamos supor que a proprietária ou proprietário da casa, da residência, entrou com ação contra ele por conta do dano causado. Ele poderia ter evitado aquilo ali pelo simples fato de pedir apoio e o apoio ter ido para poder fazer o serviço que tivesse ser feito. Com certeza. A omissão não significa que você tem que agir na pessoa. Você tem que tomar uma atitude para ajudar.
dentro das suas possibilidades. Possibilidades. É igual, por exemplo, acontece muito na questão policial. O policial pega alguém baleado ou um acidente de trânsito. Pega um acidente de trânsito. Aconteceu, tem vítima e tal. Se ele pôr a mão naquela vítima e aquela vítima vier a sofrer uma lesão mais grave, ficar tetraplégica, ou se acontecer de provarem que por causa dele a vítima morreu, ele vai ser responsabilizado. Exatamente. Mas se ele pegar o telefone e ligar para o bombeiro, para o SAMU e tal, que são as pessoas competentes para aquele ato, ele já está fazendo o papel dele, que é de acionar isso aí. Os órgãos competentes. Aí ele não vai ser responsabilizado. Exatamente, né? É isso mesmo, tá? Gente, deu para entender, então, o que é essa conduta da responsabilidade civil subjetiva? Percebam, até agora, só estudei com vocês o primeiro elemento da responsabilidade civil subjetiva, que é a conduta humana. Combinado? Que é o item 1 da unidade 3. Nós vamos começar, mas vamos deixar para a próxima aula, né? Senão a gente pica o assunto. Na semana que vem, a gente começa a estudar o segundo elemento da responsabilidade civil subjetiva, que vai ser agora a culpa. Professora, só para me pontuar aqui no meu caderno, sim, a responsabilidade civil subjetiva, nós falamos da conduta humana, aí depois você falou caso, omissão e omissão, e os excludentes de responsabilização, que é esses 3 atos aqui. É isso aí, né? Isso aí. Tudo está dentro da conduta. Uhum. Essa aula de hoje inteirinha está tudo dentro da conduta humana, que é esse primeiro elemento. Ok. Ok? Inclusive, as excludentes aí de responsabilização. Pessoal, eu vou mandar para vocês a primeira avaliação, tá? A primeira avaliação, vocês vão perceber lá, vocês vão fazer em casa, obviamente, e é um VOF, que vocês vão responder, colocar VOF. Professora, não entendi nada, picou. A sua fala picou todinha, repete tudo de novo. Então, vamos lá, começando tudo de novo. Eu vou mandar hoje para vocês a primeira avaliação dessa matéria. É um VOF que vocês vão marcar verdadeiro ou falso e justificar. E uma pergunta dissertativa, caso aberto, bem simples para vocês responderem. Tá? Vão combinar de vocês me entregarem na aula que vem? Entregarem manda por e-mail, assim, né? Professora? Enviarem. Podemos enviar por e-mail, professora? Na terça que vem. Vou colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo meu chat? Não. Vou mandar por e-mail. Esse apareceu aí, ó. Coloquei aqui. pcesarino@yahoo.com.br. Deu para ver. Eu mando essa prova para vocês pela Esther, pode ser? Juarez aí, ó. Porque você não tá aí, não. Anota meu número aí, professora. Anota. O zap aí que você manda. Professora, pode ser postado também no sistema da faculdade? Pode. Ok. Mas, Juarez, me dá o seu. 98754 1240. Ok. Vou mandar para você. E aí você passa para a turma para mim. E, gente, passem também para mim, para os que não estão aqui. Tem questões abertas, professor? Tem. Só uma. Tá. As questões abertas podem ser digitadas, que é uma dúvida que está
surgir no pessoal, escrita ou digital. Pode ser por ambas as situações. Eu acho que como a gente está nesse modo remoto, né, vai acabar sendo digitado. Porque como é que vocês vão Porque escrever é o a mão? seguinte, então, tem alguns colegas que estão sem computador, só estão com celular. Então, esses colegas estão fazendo a resposta em folha à parte, E eles tirando foto. escaneiam pelo CanScan lá. Vai ter aquele programinha de scan, aplicativo de scan no celular, escaneia em PDF e envia para o seu e-mail. Pode ser, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Eu peço só para vocês colocarem. Coloquem para mim no assunto do e-mail prova FDCOM Civil 5. Porque vocês vão fazer 2 minhas. Tá? Na próxima aula aqui agora eu vou falar da prova também. Aí, quando for a da de consumidor, vocês colocam prova FDCOM Civil 6. Aí põe o nome do aluno também, né? Sim. Do aluno. Vai dar que dia a próxima aula? Aí fica fácil de... Dia 7. Dia 7, né? Dia 7. Vamos tentar, né? Claro que vocês vão conseguir. Pessoal, então, intervalinho e já voltamos com o CDC? Okay. Vai ser no mesmo link? Não sei, será que tem jeito? Porque eu tenho que acabar com essa, não tenho? Não, vamos criar outro link? Porque aí eu posso... Aí você manda no meu celular também. Vou te mandar, Juarez. Pode criar e você manda no meu celular. Perfeito. Vou criar agora e mando para vocês. Até daqui 15 minutos, hein? Abraço. Obrigada. Até. Beijão. Beijo. Ô, Baiano.